Estamos iniciando mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está aqui com a gente. O meu objetivo com esse podcast é ajudar você a prosperar nas 4 principais áreas da sua vida. Área pessoal, social, financeira e espiritual, com base em princípios, crenças e ferramentas. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que é uma inspiração para mim, uma inspiração para minha vida, para o mundo dos negócios, em diversos aspectos também. O Hélio Tatsuo Yoshitsui, criador do livro Você Nasceu para Vender Muito, fundador da Roquem, um homem de muito sucesso, muito próspero, que vai compartilhar com você os segredos da vida dele, os segredos da sua jornada que o trouxeram até aqui. Hélio, Deus abençoe, muito obrigado por sua presença, estou muito feliz por você ter aceitado esse convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiaguinho. Prazer muito grande estar aqui junto com você, falando para a tua audiência, acompanhando o teu trabalho. Tenho orgulho realmente de estar aqui junto com você. É um prazer. Eu que adoro a tua família, teu pai, tua mãe, todo mundo da tua casa. Acompanho você desde criança, né? Legal. Prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Vamos bater um bate-papo descontraído aí hoje? Vamos? Falar Vamos sim. sobre negócio, sobre vida, sobre empreendedorismo, sobre família, enfim, todos os assuntos que você considera que foram e são pertinentes para a sua jornada e para a jornada dessas pessoas também, que às vezes estão um passinho atrás, mas também querem crescer, também querem evoluir. Começa contando um pouquinho da sua história, para o pessoal saber um pouquinho de você. Legal, um prazer estar aqui junto com você, né? Isso é uma das coisas que eu tenho grande prazer na minha vida. Eu costumo brincar e dizer que tem 2 coisas que eu gosto de fazer. Primeira coisa, ajudar os outros. Né? Primeira é a coisa que mais eu gosto de fazer. E a segunda coisa é ganhar dinheiro. Então é o que a gente vai estar fazendo aqui. Né? Se eu puder colaborar, né, com as respostas certas, aí, que ajude o teu público, vai ser um prazer muito grande. Tá bom? Tamo junto. Maravilha. Eu sempre escuto meu pai comentando, inclusive, o Hélio era peixeiro na feira. Como é que era isso? Na verdade, eu trabalhei dos meus 10 anos até os 19 anos na feira. Né? E a feira talvez foi a base do que eu sou hoje. Não a base técnica, do conhecimento técnico, mas do meu perfil comportamental, da forma como eu ajo, como eu reajo, como eu interpreto as coisas quando estou diante de uma situação. Eu acho que a feira foi a base para o meu comportamento, para a forma como eu ajo. Né? A feira foi... Sabe, Thiaguinho, eu na minha vida não tive muitas opções. Né? Não são igual aos meus filhos. Né? Um estudou nos Estados Unidos, o outro se formou numa escola de marketing, o Rafa está lá em São Paulo fazendo uma puta faculdade. A Link, e aí, né? Extraordinário. Tá na Link. Eles têm 10 portas abertas na frente deles. Eu não, sempre... Não lamentando, tá? Mas as portas que se abria para mim eram uma só, então ficava fácil decidir. Né? Eu fui para feira porque meu pai foi feirante. Né? Eu acho assim, sabe, Thiaguinho, tem uma coisa que aconteceu no meu passado, e eu até falo no meu livro, que não existem males que não venham para o bem. Né? E aconteceu um fato comigo quando eu era criança ainda, que eu acho que isso aí teve um marco significativo na minha vida. Quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe faleceu, sabe? E ela faleceu de câncer. Só que antigamente era assim, os médicos quando sabia que a pessoa ia morrer, ele dava alta e deixava morrer em casa, né? Entendi. Minha mãe sabia que ela ia morrer, ela recebeu alta, foi para casa. E eu vi uma cena, Thiaguinho. Minha mãe chamou os vizinhos dela, nossa, na época, e ela chorava e pedia para os vizinhos ajudar meu pai a cuidar dos 3 filhinhos dela. Eu tinha 9 anos, minha irmã tinha 8, meu irmão tinha 2 anos. E aquele fato, sabe, marcou tanto a minha vida, né? Aquele pedido da minha mãe. Você é o mais velho, então? Eu sou mais velho. Aquele pedido de ajuda, sabe? E aquilo sempre ficou na minha cabeça, ajuda meu pai, ajuda meu pai. E logo depois ela faleceu, meu pai perdeu o emprego de motorista de ônibus, né? E depois mudou para São Paulo e foi ser feirante. Antes vocês moravam onde? Antes de São Paulo? Morava em São José dos Campos. São José dos Campos. No Vale do Paraíba. E aí a vida tomou outros rumos, meu pai foi ser feirante. E ele era feirante, eu ia no final de semana para ajudar ele na feira, como empregado. E aí
passei a ser feirante também, estudando. E parei de estudar, né? E a barraca dele era de peixe? Não era a barraca dele, ele era empregado na feira. Sim. Ele era empregado na feira. E eu também, Uhum. né? Só que com 15 anos de idade eu não aguentei mais. Uhum. Essa jornada de trabalhar, estudar, porque a jornada era muito pesada. Eu acordava 1h da manhã, chegava 3h da tarde todo dia. Eu dormia na sala de aula, sabe? Cansativo demais. Era muito cansativo. E aí eu não aguentei, parei de estudar. Então, fui pra feira porque não tinha opção. Aí um dia na feira, cara, eu sempre fui um cara que gostava muito de dinheiro, sabe? O que você acha que fez você gostar de dinheiro, né? É legal você falar isso. Gosto muito de ganhar dinheiro, gosto de dinheiro. Será que foi precisar? O que foi? Sei lá, viu? Porque tem umas coisas que aconteciam na minha vida, assim, eu lembrava da minha mãe. E óbvio que eu não fazia por mal, mas tinha algumas coisas que aconteciam na infância que eu não gostava, cara. Sim. Por exemplo, e isso tem a ver com dinheiro. Minha mãe me dava um tênis quando eu era criança, chamado Quixute. Não é da tua época. Mas eu escuto muito falar. Quixute era um tênis pretinho, que parecia uma chuteira, né? Um cadarço grande que amarrava na canela. Na canela. E aquilo só tinha preto e dava um chulé desgraçado. Então, eu não gostava daquilo, eu detestava. Você não queria o Quixute, mas não que tinha. Não queria, eu tinha vergonha de usar aquilo. Você acredita? Eu era criança e tinha vergonha. Não, e tinha um outro que chamava Conga. Você também não deve conhecer. Já ouvi falar também. Mas era terrível, eu não gostava, cara. Então... e esse negócio de dinheiro sempre perseguiu muito. Quando eu era pequeno, eu lembro, minha mãe falava assim, eu tava caindo meus dentes, tirava o dentinho, né? O dente de leite, e ela falava, joga no telhado e faz um pedido para papai do céu. Adivinha o que eu pedia? Tênis. Não, eu quero ser dinheiro. Rico. Eu quero ser rico. Aí, a vida, né? A gente... Tem coisa que a gente não escolhe, né? Aí acontece essas coisas na minha vida e eu fui virar feirante. Cara, eu fiquei... Com 15 anos você saiu da escola. Eu peguei e parei. Então, minha formação, eu tenho só o primeiro grau, né? Nem o ensino médio eu não tenho, faculdade também não tenho, né? Mas eu não sou um cara que gosta da ignorância. Muito pelo contrário. Eu para mim, um cidadão que quer, uma pessoa que quer ser próspera, a base de tudo é a educação, né? Tanto é que eu investi muito no meu processo de educação. Eu não fui pelas vias formais, né? Eu fui por um outro caminho, né? Mas eu investi muito na minha educação, invisto na educação dos meus filhos. Né? Você sabe que hoje é uma bala para você formar um filho, né? Sim. O Renato, por exemplo, que é teu amigo, formou numa faculdade americana. Imagina quanto custa. Sim. Então, eu acredito muito no processo de educação, apesar de eu não ter passado pela educação formal. Aí eu fiquei até os 19 anos na feira. E, cara, eu com aquele negócio de ser rico... Qual que era o seu trabalho na feira? Limpar peixe. Limpar peixe. Limpo peixe pra caramba, velho. Eu lembro de uma história de um vídeo, acho que eu até vi esse vídeo muitos anos atrás. Não, era pequeno. Tá no meu Instagram, tá lá. Vídeo cortando peixe, já? Você quer saber se eu corto peixe e tal? E eu limpo pra caramba, Thiaguinho. Modéstia à parte, essa é uma das coisas que eu faço bem. E, cara, eu aprendi essa habilidade muito novo e tenho essa habilidade até hoje. Né? Você vê eu limpando peixe, você fala, não, acredito. Eu limpo muito bem. De vez em quando eu vejo os meninos postando lá, um jantar que você tá fazendo, polvo pra lá e peixe pra cá e corta. Eu gosto de fazer comida, eu gosto, adoro. Aí, cara, esse negócio, por exemplo, de querer mudar de vida, sempre foi uma coisa, batia muito forte. Agora, que contexto eu tava na feira? Cara, eu olhava pro meu futuro assim, o que vai ser do meu futuro? Falei, daqui 20 anos, quem sabe eu vou ter uma barraca na feira. Falei, não é isso que eu quero. Preciso mudar a ambientação. Eu não quero isso. Mas, cara, como é que você quebra esse status quo? Como é que você sai disso, cara? Tantos anos já fazendo aquilo, né? Eu tava quase 10 anos já, só sabia limpar peixe. Começou criança, eu não tinha estudado. Ia procurar emprego, a primeira coisa que eles pediam era o 2º grau, eu não tinha.
Outra coisa que pedia era experiência. Eu também não tinha, só tinha experiência de limpar peixe. Fantástico. O Então, primeiro aprendizado que a gente pode ter aqui, né, pessoal que estiver acompanhando aí, eu gosto sempre, às vezes, de pegar e contextualizar alguma coisa pro pessoal anotar. Eu sempre falo, assista o podcast com papel e caneta, cara, pra você anotar os insights e os segredos que as pessoas passam aqui de vida, né? Um ensinamento que o Hélio deixa aqui é que a escolarização não é sinônimo de educação. Ele não terminou a escola, parou lá no primeiro grau, mas quando ele decidiu que ele tinha que mudar de vida e durante toda a trajetória dele, ele sempre estudou muito e até hoje estuda muito, né? Por outras vias. Então, cara, e essa questão da educação que você está tocando, Thiago, você imagina que primeiro foi assim, eu estava na feira, estava sem muita perspectiva, sabe? Querendo sair, mas sem caminhos. Mas um dia eu estava embrulhando peixe na feira, embrulhava com jornal, eu vi um anúncio escrito assim, ganhe 800 BTN. Era um emprego. Adivinha do quê? De vendedor. Foi aí que tudo começou. Você nunca tinha feito uma venda ainda? Nunca. Aí eu fui para essa entrevista, porque segunda-feira era folga do feirante. Fui, liguei lá, eles não falavam o que se tratava, nem nada. Fui lá e botei meu pé no mundo das vendas. Essa empresa não deu certo, só resumindo, tá? Porque essa primeira experiência dá até um treinamento. No meu livro eu explico Legal. e falo um pouco sobre isso. Mas coloquei meu pezinho no mundo das vendas. E no mundo das vendas, eu dei sorte, sabe? Eu falo para você porque sorte existe sim, Thiaguinho. Existe. Não, Deus abre os caminhos na sua vida que você tem a mão divina também. É verdade. Lógico que tem. A gente tem privilégios na nossa vida. E eu tive. Eu posso falar porque eu tive. Porque eu acertei cedo na empresa. Muito cedo. Com 20 anos de idade, eu acertei a empresa. Ah, você fala assim, de ganhar dinheiro? Não foi de ganhar dinheiro, não. Mas eu entrei numa empresa, eu costumo brincar, era esse nome mesmo. O nome da empresa chamava-se Nihon Ken Kozoshin Ken Kyukai Kabushiki Gaisha. Meu Jesus, como é que fala isso? Vende o quê? Vende produtos salutíferos, produtos para saúde. Mas o grande barato dessa empresa não eram os produtos. Não era a remuneração. Você aprendeu. Tinha um grupo de vendedores dentro dessa empresa que eram ex-vendedores da Enciclopédia Britânica. Uau. Britânica editava uma enciclopédia chamada Barça, Mirador, né, e era vendido no porta a porta. Uma coletânea que custava o valor de um Fusca, cara. Caraca. Era caro pra caramba, e no porta a porta. Então, você vê, talvez os canais de venda mais difíceis de ser trabalhado, e por isso que ela é tão cara, o CAC da venda direta, ela é muito alto. É a venda direta. Quem faz venda direta vende qualquer coisa. Vende na internet, vende na loja física, vende de qualquer jeito. E você tocou num ponto, cara, que é assim, para eu que tô no digital agora, já tem 3 anos que eu tô no digital, e a minha empresa, a agência, ela tem quase 1 ano agora, né? Antes eu vendia só em produtos próprios e depois eu passei a vender, ajudar outras pessoas a venderem pela internet também. Faz muita diferença quando o infoprodutor, o especialista, o empresário sabe fazer venda, sabe vender, né? Do método tradicional, esse método da venda direta, olhar no olho da pessoa, apertar a mão dela, dar um sorriso, conversar, criar um relacionamento, chamar a atenção, despertar admiração. Quem não sabe vender, o digital não faz milagre. Né? Porque é assim, né? Você tem alguns estilos de venda. Então, tem muita gente que aprende a vender na raça, e na raça ele continua a jornada dele profissional, né? A minha jornada foi um pouco diferente, até porque meu perfil comportamental ele não se adequa ao perfil ideal, ao dito perfil ideal de vendedor. Ah, é? É o falante, sabe? É o cara conversador, é o cara mais... Vamos falar assim, eu sou quieto, Thiaguinho. Eu sou na minha. Se eu não tiver que falar, um favor que faz pra mim. Se eu for numa festa de casamento, eu tô quietinho ali no meu cantinho, entendeu? Mas porque eu sou assim, eu sou tímido. Pode parecer que não,
Mas eu sou treinado, é diferente. Uau. Mas eu, no meu estado natural, né? Aqui eu tô preparado para falar contigo. Né? Então você vai falar aqui, pô, eu tenho desenvoltura, eu sei falar, mas, cara, não, eu estou preparado, estou armado até os dentes. Né? Então, e a hora que eu fui para venda foi uma decepção, cara. Porque eu tentei vender na raça e não ajudava, o perfil comportamental não me ajudava e eu também não sabia tecnicamente vender, não entendia absolutamente nada. Então, por que eu falei para você que eu acertei na empresa? Essa empresa investia muito em treinamento, muito em capacitação, muito. Tanto é que fez, na década de 80, esses caras eram gigantes aqui no Brasil. Fizeram uma revolução na venda direta. Isso teve forte influência na formação da cultura das suas empresas posteriormente? Lógico, sem dúvida nenhuma. E, cara, se você pensar, por exemplo, que num treinamento, só que ó, pra você ver como que é sorte mesmo, cara. Eu descobri que eu era um analfabeto funcional com 20 anos. Caraca. Eu descobri que eu era... Eu falei, que é isso, analfabeto funcional? Porque eu não sabia nem o que era. Aí o professor falava o seguinte, que um analfabeto funcional... Ele falava assim, ó, de cada 10 pessoas, 6 era analfabeto funcional. Eu, o que é isso? Ele falou, não, é um cara que lê um texto e a capacidade de interpretação dele é muito baixa. Tipo assim, ele lê, ele acha que ele esqueceu a página do livro que ele leu, mas não é isso. Ele não esqueceu, ele não interpretou. Só não entendeu. É, exato. Eu falei, esse sou eu. Por quê? Por causa da baixa formação, né? A escolaridade, eu não tinha estudado praticamente. Né? Então eu não tinha hábito de leitura. De jeito nenhum, eu vou mudar isso, vou mudar. E eu mudei, Thiaguinho. Mudei porque eu não era um cara que lia muito, mas eu lia 4 livros por mês. Né? Ainda eu leio e leio muito. Né? O meu livro, por exemplo, esse livro, Você Nasceu para Vender Muito, ele não foi escrito por um ghostwriter. Eu não contratei um ghost. Quem escreveu fui eu. Eu escrevi. É a minha voz. Se você pegar, por exemplo, o meu livro e ler meu livro, você vai sentir que é eu que estou falando contigo. Isso é extraordinário. Entendeu? Então, cara, a sorte existe sim. E eu tive sorte, entrei nessa empresa. Talvez eu não fui um dos maiores vendedores, mas eu fui o melhor aluno. É uma vaidade minha, mas eu fui um dos melhores alunos, fui muito engajado, estudei muito, me esforcei muito. Porque nós estamos falando, Thiaguinho... Isso aqui na minha cabeça vai assim, bum! Né? Às vezes as pessoas estão muito preocupadas em serem as melhores no que elas estão fazendo, mas se você se preocupar em ser o melhor aluno, isso com certeza vai fazer a diferença. Né? Eu tinha um líder na época, o seu Murakami, um cara que eu tenho muita admiração e respeito, e ele falava assim, Tatsuo, sempre o melhor líder é o melhor aprendiz. E eu sempre batia isso, o ensinamento do seu Murakami bate até hoje em mim. Então, agora você imagina, final da década de 80, começo da década de 90, você imagina o que era você ser um autodidata naquela época? Tentar aprender sozinho? Hoje não, hoje o cara não muita aprende. Informação, né? O cara não aprende se ele não quer, mas falar que ele não tem acesso... Basta tem acesso à internet, tem tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. Mas na década de 80, cara, final da década de 80, 90, não tinha Google, não existia isso. Se quisesse aprender alguma coisa, ou era treinamento presencial, ou era livro, ou era ir na biblioteca. Né? Pesquisa, por exemplo, escolar, a gente tinha que ir na biblioteca. Rico tinha Barça em casa. Né? Rico não, classe média alta tinha Barça, Mirador em casa. Mas o filho de pobre tinha que ir na biblioteca. Então... Eram poucos os que iam. Cara, por isso que gente que vem dessa época e não estudou é marcado pela ignorância, né, Thiaguinho? Porque hoje não, hoje... Meu, quanto de acesso você tem? Hoje tem uma infinidade de conteúdo. Conteúdo é ilimitado, de graça, democrático, sabe? Antes não. Antes era restrito. Era privilégio. Hoje não. Conhecimento não é. Então, e eu vejo, sabe?
Gente fazendo curso disso, curso daquilo, curso disso, curso daquilo, curso disso, curso daquilo. Cara, é verdade. E de novo, eu bato em cima da educação, mas eu digo para você que talvez não é a educação mais importante. O mais importante é teu perfil comportamental. Como você se comporta diante dos fatos, das coisas que acontecem na sua vida. E o perfil comportamental é a base para tudo. Porque, cara, eu tinha, nas empresas que eu passei, Tiaguinho, tinham caras que eram muito mais inteligentes do que eu, que eram muito mais capacitados do que eu, que tecnicamente eram muito mais preparados. Só que sabe qual era o problema? Ação. É vagabundo, não trabalha, é preguiçoso. Os caras começavam a fazer visita depois do almoço. 5 horas, 6 horas da tarde já parava. Já era. Sábado e domingo? Que é isso? Que sábado e domingo? Eu não, cara. Meu. Eu começava a trabalhar. Era uma máquina de trabalhar. Eu ia até 10 horas da noite. Quantos dias eu passei rodando 24 horas? E depois, a hora que eu fiquei rico vendendo... Porque com 26 anos eu já estava rico. Rico ganhando $40 mil por mês. Caraca, mano. Entendeu? Eu tinha motorista particular... Porque, cara, eu não queria dormir em casa, eu dormia dentro do carro. Só pra mim ter mais horas trabalhadas. Caraca. Hoje não, hoje eu tô com 54, minha energia é outra. Mas, cara, pra mim, o lado comportamental é que é o grande diferencial, porque o técnico vem por acréscimo. E na medida que foi passando, foi assim que foi com a minha carreira. Pô, eu não sabia nada de venda, participei de treinamento, entendi e falei, puxa vida, quem ganha dinheiro é vendedor. Eu vou aprender esse negócio, vou aprender o fundamento disso. E aprendi. No primeiro momento, você aprende por modelagem, né? Eu vejo você se comportando de uma determinada forma, vejo você fazendo alguma coisa e copio você fazendo. Qual é o fundamento? Sei lá. Só tô vendo que tá dando certo. É o jeito que o ser humano se comporta. Eu aprendia por modelagem. Mas depois, cara, eu falei, não, cara, eu preciso ensinar. E para eu ensinar, eu tenho que aprender o fundamento, o conceito por trás. Aí, cara, já é difícil. Por quê? Porque eu queria ensinar, eu ganhava dinheiro, mas eu comecei a perceber que quem ganhava dinheiro no mundo das vendas é quem liderava as vendas. Quem tinha equipe de venda, quem conseguia liderar, arregimentar pessoas, né, em volta de uma causa, de um produto, de um serviço, não importa. Né? E, putz, eu preciso aprender o fundamento disso. Por quê? Porque eu preciso ensinar as pessoas por dentro de sala de aula. Não dá para modelar. Eu saio com o Tiaguinho e ensino ele. Saio com outro veio fazendo. Não dá. Eu tenho que treinar em grande volume, dentro de sala de aula. Aí vai onde que eu começo a me aperfeiçoar, entrar nas técnicas. Por isso que eu trago no meu livro muita técnica, porque para mim venda ela é uma habilidade que pode ser aprendida. Ela não é dom. É verdade que nasce um Neymar da vida, entendeu? O Neymar é verdade, ele nasceu para bola, né? Tem um dom para bola. Só que venda também tem isso, mas você pode aprender. Da mesma forma que você aprende a cantar, não é? Técnica, com técnica. Então, o que eu fiz comigo? Eu fui aprender. Não tenho habilidade, não tenho perfil, não tenho nada, não tenho o estereótipo do vendedor, mas vou aprender. E aí eu começo a estudar. Quais foram as suas primeiras referências de estudo para vendas na época? Porque na época não tinha tanto conteúdo assim, né? Nem livro também não tinha tanto assim igual tem hoje, né? Eu gostava de Zig Ziglar. Putz, eu adorava Zig Ziglar, Frank Bettger. Tô falando de livros do passado, como fazer amigos e influenciar pessoas. Nossa, eu adorava esses livros. Antigamente tinha uma videolocadora que só fornecia material de treinamento chamado Ciamar. Nossa, eu era apaixonado pelos vídeos de treinamento que ensinava técnicas de venda, técnicas de fechamento, processos de venda. Nossa, eu que legal. Amava Alugava tudo isso. fita para... Alugava fita. Olha, cara, que louco. E... Nossa, o mercado, né, que hoje em dia nem sei. Não, hoje... Mas era o mercado. A empresa fazia vídeo de treinamento para a pessoa alugar e aprender em casa. Na televisão. Eu aprendi assim. E, cara,
E o fundamento básico das vendas, o básico do básico, estou falando um estrutural que vai lá por baixo, né? É muito fácil. É fácil. Não tem. O problema é quando você não entende, aí você acha que é difícil. Né? É igual você ver, por exemplo, um mágico exercitando sua profissão. É uma mágica. Puxa, você fica encantado, mas a hora que você começa a entender um fundamento que existe por trás de mágica, aquilo é uma ilusão. Aquilo é técnica pura. E com as palavras é a mesma coisa. Existe técnica. Então, por exemplo, venda direta. Só um pouquinho de conteúdo técnico. Não, legal, até muito bom. para os seus ouvintes entenderem como que eu raciocino venda. Então, por exemplo, venda direta. A venda direta, muitas vezes, você não tem... A venda direta que eu vi não tinha lead. Ninguém te dava, toma aqui uma lead, uma referência, uma indicação e vai lá e faz a venda. Não. A venda de livro porta a porta, por exemplo, não tem lead. Você se vira para ter a sua lead. Para quem você vai vender, você que acha. Então, como que se chama isso em venda? Como que se chama essa habilidade? Se chama prospecção. É a primeira etapa da venda. O que é prospecção? Prospecção é a arte de desenvolver oportunidades de venda. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que não sabe desenvolver oportunidade de venda, como que ela fica? Ela não sabe para onde ela vai. Ela tem vontade de trabalhar, tem vontade de fazer visita, tem vontade de demonstrar o produto, a ideia, o serviço, mas ela não sabe para quem que ela vai fazer isso. Por quê? Porque ela não domina a primeira etapa do processo de venda, que é prospecção. Ter para quem apresentar a sua oportunidade. Então, isso hoje, cara, Thiaguinho, tem trocentas formas, um monte de jeito de você prospectar. Hoje, na época de livro, como que a gente fazia? Vai batendo de porta em porta. Opa, desculpa, perdão. Vai batendo de porta em porta. Né? Monta um PDV no supermercado, o cliente passando, aborda ele, fala com ele. Né? Hoje com a internet, Meta, né? Google, AdWords, é a mesma coisa. O que é a... O anúncio é a prospecção automatizada. Né? O anúncio escolho meu perfil, determino o meu público-alvo, faço uma propaganda, essa propaganda vai, aparece na frente da pessoa, a pessoa clica, apareceu uma lead. É isso. Então, a prospecção ficou muito mais fácil hoje. Mas o fundamento é o mesmo. Não é a mesma coisa que a venda direta? Sim. Que diferença tem prospectar por Meta, por Instagram, Facebook, de prospectar no porta a porta? Nenhuma. O fundamento é o mesmo. Aí depois vem o funil. Né? Só que aí depois você entra, depois de prospecção, o que você tem que fazer? Abordar. Abordagem. Não é nem a demonstração, porque é abordar o approach da venda. O que é esse approach? Dependendo da forma com que você vai falar sobre a tua ideia, teu serviço, ele nem presta atenção, porque você precisa de uma atenção imediata. Aquela atenção imediata, se você não prender ela é segura. Por exemplo, eu trabalho com purificadores de água, né? Hoje... Qual foi o produto que você mais vendeu na venda direta, de porta em porta? De lá bater palma e... Plano de saúde. Plano de saúde. Plano de saúde. Mas não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. É uma coisa para vender filtro. Hoje, por exemplo, então eu tenho loja. Ou venda direta mesmo, não importa. O cliente ele entra para nós, para vender um purificador de água. Ele entra via telefone, ele liga na loja, ou ele entra via WhatsApp, né? Ele manda uma mensagem, um áudio para você, ou ele vai presencialmente na loja. Só que esse é um consumidor muito mais bem preparado. Quando ele está conversando com você, querendo um purificador de água, ele já abriu o Google Shopping, ele já sabe preço de tudo. Já sabe preço de tudo. Então, na hora que você vai falar com ele, o que ele fala? Primeira coisa que ele fala. Quanto custa? Exato. E aí, como você responde? E se você começar a enrolar demais, deixa eu demonstrar o teu produto, fala, eu quero saber quanto custa. Cara, ele nem te responde mais no WhatsApp. A hora que você vai ver, ele já abandonou a conversa, nem te responde. Então, dependendo da forma como você responde, e essa resposta, esse primeiro contato, chama-se approach, abordagem. Se você não aborda corretamente, você já perdeu. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Você entrou por WhatsApp, veio fisicamente, veio na loja, entrou na loja. Primeira coisa que eu falo para você, parabéns, seu Thiago, você veio no lugar certo.
Por 2 motivos. Primeiro, eu tenho acesso a todas as marcas de purificadores de água do Brasil. E segundo, eu garanto o melhor preço para o senhor. Se eu não tiver o melhor preço aqui, o senhor leva o nosso produto de graça. Caraca, acabou. Prendeu a atenção da pessoa Mas imediatamente. por quê? Porque eu já estou preparado, já sei que na abordagem 90% das pessoas querem saber o preço. Fantástico. Então, agora, seu Thiago... Isso a pessoa também tem que estar preparada com o produto, né? Eu tenho que conhecer o produto, conhecer o mercado, né? Óbvio, conhecer o produto é condição sine qua non para o vendedor. Produto, a ideia, o serviço, aquilo que você estiver vendendo. Isso é muito básico. Agora, o que eu estou dizendo é que, dependendo da forma como você aborda, você não chega nem a demonstrar o produto, porque não deixa. Uhum. Porque saber preço. Então, na hora que eu te abordei desse jeito, o preço já foi na tua cabeça. Aqui na minha loja você vai ter o melhor preço, a melhor condição, o melhor do Brasil. Se não for o melhor do Brasil, será o meu produto de graça. Agora, seu Thiago, para que eu possa ajudar no teu processo de escolha do melhor purificador de água para o senhor, posso fazer 3 perguntinhas básicas? O que eu estou fazendo? Chamando interesse. Eu quero pré-qualificar isso. Uhum. Eu estou querendo entender para eu preparar minha demonstração. Então, aí eu tô entrando muito técnico muito bom, já. Muito bom, tô aprendendo muito e acredito que quem estiver assistindo também. Eu já tô aprofundando demais. Porque eu tô falando sobre... Falei um pouquinho sobre abordagem, sobre prospecção e depois falei um pouquinho sobre abordagem, mas são 10 etapas. Ah, são 10 etapas. São 10 etapas, isso aqui dá 10 horas de treinamento. Uhum. Entendeu? Mas... Só para você entender que existe técnica por trás. Mas é óbvio que tem a técnica, mas se não tiver o lado comportamental, cara, não adianta nada. Quantos amigos meus conheciam tão bem as técnicas de venda, muito melhor do que eu, e no entanto não tiveram tanto sucesso? E eu, sem entender nada, tive o sucesso. Muito maior do que os meus amigos, que entendiam muito mais que eu. Atitude. Atitude, cara. Fazer o que tem que ser feito com o que sabe. É isso aí. Então, eu sempre digo o seguinte, o que é disciplina? Disciplina é fazer o que tem que ser feito, independente da tua vontade. Você quer ou não quer, não interessa. É o que tem que ser feito. Amigão, tem que trabalhar um pouquinho mais. Tem que se esforçar um pouquinho mais. Tem que estudar um pouquinho mais que os outros. Você falou uma coisa que foi marcante pra mim aqui. Meu cérebro ainda tá, pergunta sobre isso. Você disse que com 26 anos você já estava rico e já fazia $40 mil por mês. Isso era como? Vendendo plano de saúde. Plano de saúde. Cara, eu entrei numa empresa lá. Os caras estavam numa... Eu trabalhava numa empresa de plano de saúde. Ganhava em torno de uns $7 mil por mês, mais ou menos. E o cara que me chamou para vender o plano de saúde, ele foi... ex-dirigente da Enciclopédia Britânica, considerado RL10. RL10 era o top dos gestores de venda da Enciclopédia Britânica. Uhum. Ele me chamou, falou, só que ele já estava bem velho. Já. Então, tá igual eu hoje. Tá jovem pra caramba ainda. Pô. A energia mais baixa, entendeu? Mas era um cara que entendia muito. E ele, Thiaguinho, capital é muito importante. Dinheiro faz dinheiro, né? Só que o dinheiro tem muito dinheiro no mundo. Muito dinheiro no mundo. Esse cara, ele tinha dinheiro. E ele foi o primeiro investidor anjo na minha vida. Primeiro, a gente chama de angel investor. Investidor anjo. E ele não apostou no negócio, porque o negócio já era dele, ele já sabia o que era, corretora. Mas ele apostou $20 mil em mim. Uau. Ele colocou $20 mil. E falou... Tatsu, você tem que ser dono de uma corretora. Eu falei, mano, não tenho dinheiro? Ele falou, eu invisto em você. Investe? Putz, grila. Como assim? Olha que louco isso, né? Até no momento que a gente estava falando de educação, você falou, o mais importante não é a educação, mas é o modo como você se comporta diante das situações da vida, ou seja, atitude. Ação é mais importante até do que o conhecimento. Não adianta você saber, ficar obeso de conhecimento e não fazer nada, ser vagabundo e não trabalhar. Né? Mas ficar até 10 horas da noite, virar uma noite, dormir dentro do carro para poder abordar mais e fazer mais vendas, isso sim gera resultado. E aí, é uma coisa que eu sempre falo, eu gosto de trazer dentro da parábola dos talentos, né?
A parábola dos talentos deixa muito claro que é muito mais importante o que eu faço com o recurso que eu tenho do que o recurso que eu tenho. Né? Tinha um que tinha 1 talento, enterrou, perdeu, ficou 100. Que tinha 2, fez 4 e recebeu uma promessa. Ó, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar agora sobre muito para governar. O que tinha 5, fez 10 e recebeu a mesma promessa. Ou seja, os 2 que foram diligentes e fizeram muito bem feito, receberam a mesma promessa de ir pro muito, sem limite, de abundância extrema, né? Ou seja, dentro da sua vida, a gente pode perceber que o seu comportamento com aquela primeira experiência, com aquela primeira oportunidade, dar o seu melhor naquela primeira oportunidade, despertou, né? Abriu os olhos de alguém. Falou, cara, o a Hélio, oportunidade apareceu. eu invisto em você. Eu invisto em você. Por que eu invisto? Porque eu vi como você se comporta, né? Em outras palavras. Aí ele colocou pra mim uma condição. Ele falou, tá bom. Só que eu invisto se você pagar primeiro, me pagar, e você não pode tirar 1 centavo da empresa. Eu falei, mas com o que eu vou viver? Ele falou, você vive com a sua comissão de vendedor, igual todo vendedor. Tá feito, porque eu já vivo com comissão de vendedor, tá feito. Tô acostumado com isso mesmo? Eu já tô acostumado com isso mesmo. Ele falou, mas você monta a equipe? Eu falei, pode deixar comigo. Thiaguinho. Nessa fase você já tinha experiência de liderar times ou não? Já tinha equipe grande. Já treinava. Cara, eu trabalhei... então você pega dos 20 anos até os 24 anos, né? Uhum. Foi quando eu entrei nessa empresa, eu tava com 24 anos. Eu trabalhei em 4 anos aquilo que talvez gente comum demoraria 15 anos de trabalho. Uhum. Eu fiz 15 anos de trabalho, talvez, em 4 anos. Cara, só pra você entender. Uau. Primeira vez que eu tirei férias na minha vida, Thiaguinho, foi quando eu casei com a Regina. Caraca. Primeira vez. Você já tinha quantos anos? 24. Primeira vez que tu tirou umas férias. Primeira vez. Uau. Eu já tinha 24 anos. E desde sempre, né? Porque você trabalhou na feira. Não tinha férias, não. Não tinha férias na feira. Não tinha férias. Isso não existia. No nosso vocabulário não existia. Então eu trabalhava muito. Fala sério, que louco. Aí, o seu Kadomoto me deu essa oportunidade, cara. Eu entrei, eu olhei os processos de venda. Falei, não. Vi a forma como eles demonstravam. Os planos. Os planos. Porque plano por plano era tudo igual. É a mesma coisa, o produto. O produto era a mesma coisa. A demonstração, viu a demonstração do produto. Demorava 40 minutos para fazer uma demonstração. Falei, não, pode parar. O cliente não quer saber dessa... Ninguém tem paciência para ficar 40 minutos ouvindo um discurso de vendedor, não. Isso que tem que explicar em 5 minutos. Mudei o pitch de venda. Uhum. Na forma de demonstrar o produto. Que jeito que apresento por isso? Olhei. Não. Para. Preço não se apresenta desse jeito. Quero entender que jeito que negocia. Não, pode parar. Negociação desse jeito? Assim? Não. O produto tem que se demonstrar maravilhosamente bem. Na hora de você vender... Preço tem que ser vendido. Depois que eu te vendi o produto, eu tenho que te vender o preço e criar uma sensação de que é vantagem aquele preço para você. E na hora que você comprou isso, eu tenho que ser hábil na negociação, utilizar técnicas de negociação. E, além disso, tem técnicas de fechamento. Uma vez que você comprou a ideia do meu produto, ideia ou serviço, comprou a ideia do preço, eu tenho que te conduzir para o fechamento. E aí entra as técnicas de fechamento. Qual o repertório de técnica que esses caras conhecem? Olhei, entrevistei umas 10, 15 pessoas, falei, não, pode parar, não entende nada de técnica de fechamento. Zero de técnica de fechamento. A hora que eu olhei, falei... Um prato cheio, né? Eu vou nadar de braçada aqui, velho. Aí pega os caras lá... 5 anos que eles tinham corretora lá em Curitiba. Vendia 300 vidas, Thiaguinho. 300 vidas em 5 anos de história. Eu entrei na companhia 6 meses. Em 6 meses, eu estava vendendo 1000 vidas. Nossa. Em 1 ano, eu estava vendendo 3.000 vidas. Caraca, 10 vezes mais em 1 ano. 1 ano e meio, perdão. Estava vendendo 10 vezes mais em 1 ano e meio. Depois de 5 anos que eles já tinham no mercado. Mas era uma máquina de venda. Aí eu criei. Primeiro, planos de compensação. Como que eu compenso de forma justa os meus vendedores? Porque
Porque vendedor precisa ganhar dinheiro, precisa ter motivação. Não adianta não querer pagar para vendedor. Senão você vai ter nego fraco junto com você. Então, o vendedor tem que ganhar dinheiro, que é a base das minhas estruturas de venda. Tem que ganhar dinheiro. Depois, ele tem que ter metas claras do que ele tem que fazer para poder chegar naquele nível. Depois você tem que ter um plano de reconhecimento, que é como o McDonald's faz. Coloca a medalhinha, coloca o quadrinho do melhor funcionário do mês, e aí você tem os teus incentivos. Cada companhia, cada empresa, plano de saúde é de um jeito, filtro d'água é de outro jeito, seguro é de outro jeito, cada um tem o seu... Um é plano de compensação, remuneração, depois é plano de reconhecimento. Como você faz isso? Para que você crie uma atmosfera realmente de venda. Né? Então, eu entrei, olhei isso. É matemática, né? Matemática. 1 mais 1 é 2. Entendeu? Então, aí eu consegui realmente ganhar dinheiro. Aí você formou uma equipe. Tinha quantas pessoas na equipe? Acho que tinha umas 600 pessoas mais ou menos. Nossa, uma equipe grande. De vendedor. Só vendedor, né? E esses vendedores, como que eram esses vendedores? Eles entravam pra trabalhar na empresa, tudo por comissão? Only commission. Só comissão. Só comissão. E agora, tudo na indicação. Chamava o fulano, tá precisando de serviço aí, ó, tem uma oportunidade pra você. Era assim. Não, mas não era só assim. Cara, você tinha que fazer Vender uma ideia. O cara tem que vender uma ideia pro cara, ele tem que acreditar na sua proposta, tem que ter um propósito por trás, tem que ter um plano de compensação, tem que ter plano de reconhecimento. Tem trocentas coisas por trás, né? Tem que manter o clima organizacional, ambiente, que eu sempre digo que é os 4 pilares. Tem que ter o to learn, aprendizado constante para que as pessoas se motivem. To learn, aprender, tem que ter. To earn, ganhar. O cara tem que ganhar dinheiro. Boa. Ganhar dinheiro. Pride, né? Tem que fazer o cara sentir o orgulho daquilo que ele está fazendo, né? E to have fun. Divertir. Divertir. Curtiu o processo? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com filtro d'água, né? A gente tem vendedores. Você acha que é fácil fazer o vendedor criar orgulho de vender filtro? Imagino que não. E aí, como que faz isso? Óbvio. Aí tem toda uma magia por trás, uma atmosfera por trás para você fazer com que as pessoas tenham orgulho de fazer o que faz. Quando que virou a chave pra você e falou assim, eu vou abrir o meu negócio e agora eu faço por conta? Foi quando o seu Kadomoto me tomou a franquia. De plano de saúde. Ele viu que tava muito bem, ele falou, um abraço. Não foi ele o problema. O problema fui eu. Ah, tá. Fui eu. É assim, ó. Tiaguinho, o sucesso ele te embriaga, sabe? E se você não tomar cuidado, você fica arrogante, fica prepotente, fica soberbo. O soberbo, pra mim, o que é o soberbo? É o arrogante misturado com cegueira. Porque o arrogante, ele sabe que é arrogante. Agora, o soberbo não, ele não acha que ele é soberbo. E foi isso que me transformei. Por quê? A hora que eu entrei na companhia do seu Kadomoto, no primeiro dia, eu já assinei minha morte. Por quê? Porque eu já cheguei falando que não era nada daquilo. Falando que os filhos do Kadomoto estavam fazendo tudo errado. Adivinha com quem que eu comprei briga? Sim. Já comprei briga com os filhos. E aí já vira uma guerra. Aí quando tem com resultado, gera um arrogância. ciúme, gera um negócio. Com arrogância, com prepotência, por fim com a soberba. Então, eu conduzi mal esse processo. E aí, por fim, eu brigando com os filhos dele, eu cavei a minha saída. Não foi o seu Kadomoto, não foi o errado, os filhos dele também não foi o errado. O errado fui eu. Não é? Porque eu estava só com dinheiro na minha cabeça. Dinheiro. Né? Então, aí eu fui e comprei uma fábrica de filtro. Que não é a Roquem, tá? Não era Roquem ainda. Não, chamava-se Clean Water. Clean Water. E aí eu queria fazer a mesma coisa que eu fiz no plano de saúde. Amarguei 2 anos de prejuízo. Uau. Eu perdi tudo que eu ganhei no plano de saúde. Meu Deus. E ainda perdi a que corretora. Jornada, cara. Não sabe disso. Ainda perdi a corretora. E aí, por fim, depois que eu saí do plano de saúde, comprei essa fábrica de filtro d'água, não entendia nada.
Os aprendizados Aí eu botava a culpa nos outros, sabe? Eu achava que o fracasso da empresa de filtro d'água era culpa do meu sócio. Uhum. De novo, não era. A culpa era minha. Os aprendizados aí pra pessoal anotar a autorresponsabilidade, né? Uma pessoa que prospera, ela tem consciência de que ela é responsável pela própria vida, pelos resultados, pelas oportunidades que estraga, principalmente, né? Como você disse no início, sorte existe sim, Deus foi bom comigo e tudo mais. Às vezes algo que surgiu de boa oportunidade pra gente, a gente vai dar esse crédito pra Deus mesmo que oportunizou pra nós aquilo. Mas no erro é sempre tudo pra nós, né? Eu vou agarrar isso pra mim, porque não, daqui eu tiro um aprendizado. Quem fica se vitimizando não aprende e não sobe pro próximo nível. Faz parte. E faz parte. E então teve uma quebra ainda também. Não várias? É. Várias, não é uma, não. Aí depois eu fui para essa fábrica de filtro, achava que a raiz de toda a minha desgraça era o sócio. Uhum. Dei sociedade para um vendedor meu, 40%. Por fim, tive que sair da sociedade. Deixei a fábrica para ele. Ele me pagou a minha parte com 1.000 filtros de água. Uhum. E 36 parcelas de R$6.000 em 1997. Eu vendi. Saí de lá, falei, vou voltar pro plano de saúde. Aí mudei aqui para São José do Rio Preto. Uhum. Abri uma corretora. De novo, falei, vou pro plano de saúde, lá que eu ganhei dinheiro. Aí abri com o nome Roquem. Era um plano de saúde, então. Era corretora de porque plano de Roquem significa seguro saúde. É? Tem nada a ver com purificador de água. Olha que louco, eu nem É sabia uma disso. empresa de purificador de água com nome de plano de saúde. Pro japonês, o japonês não entende nada. Ele falou, como assim? Brasileiro não. Brasileiro acha que Roquem é sinônimo de purificador, mas não tem nada a ver com purificador. Eu nem sabia que era isso. Aí eu vim pra cá, montei um escritorinho de venda. Aí eu não tinha 1.000 filtros d'água como pagamento, tinha que acabar com os filtros. Tem que vender. Falei, vou vender os filtros e depois eu começo a vender plano de saúde. E aí deu muito certo. Não, aí foi o seguinte. Calma lá. Aí foi o seguinte. Aí eu comecei a vender, né? Foi 30 de setembro de 97. Eu inauguro a Roquem aqui. Que é o do dia do Renato, né? Renato nasceu dia 13 de agosto de 13 de 97. agosto de 97. Né? E aí no dia 30 de setembro eu abro, começo a vender os filtros. Outubro, vendi 24 filtros. Eu, de novo, vendendo porta a porta, um por um. Batendo de porta em porta aqui, vendendo filtro aqui em São José do Rio Preto. Aí, novembro, vendi 40. Eu sozinho de novo. Aí, dezembro. Porta a porta. Porta a porta. Não conseguia fazer um vendedor. Contratar um vendedor. Pra fazer isso. Não conseguia. Não conseguia. Nossa, tava difícil pra caramba. E ainda teve uma semana. Você imagina, Thiaguinho. Uma semana, cara. Eu fiquei uma semana sem conseguir vender um produto, cara. Caraca, mano. Dá desespero, né? Pro vendedor que todo dia vende. Meu, eu que já tinha feito, sei lá, mais de 5.000 visitas na minha vida. Eu fiquei uma semana sem vender. Você imagina, a cabeça da gente pira, cara. Uhum. A cabeça da gente pira. Pira. Aí, em dezembro, começou entre os primeiros vendedores. Aí foi. Janeiro vendi até metade de janeiro. Aí depois não precisei mais vender, porque eu consegui contratar vendedores. E aí foi. E aí conta como foi essa parte assim da expansão, né? Aí foi, engrenou, começou a vender, começou a ter resultado, conseguiu contratar vendedores e colocar esse pessoal pra rua. Isso. Né? Aí acabou os 1.000 filtros. Uhum. Aí eu ia entrar com o plano de saúde, lembra? Sim. Em janeiro de 98 entrou a nova regulamentação dos planos de saúde. Que eu queria vender para pessoa física. Eu falei, caramba, vai ferrar esse negócio. E de fato ferrou mesmo, porque o plano de saúde de pessoa física ficou muito caro. Entendi. Falei, putz, vai ferrar. Era mais barato, então, era mais fácil de vender também. Ficou muito caro. Eu achava que ia ficar muito caro e de fato ficou muito caro. E aí não vendia. Uhum. Né? Chegou a tentar, então. Chegou a voltar. Não cheguei. Eu falei, não vai vender. Né?
E de fato não vende mesmo. Até hoje, não vende. Pessoa física é muito difícil vender, que era um nicho que eu ia entrar. Vou continuar com o filtro. Aí que eu tirei com o filtro, virei o maior distribuidor da fábrica que era minha, entendeu? Aí eu começo a pensar falei, não, eu vou montar um sistema e eu preciso voltar a ser fábrica e vou expandir esse negócio. Aí eu montei fábrica. Aí eu me ferrei de novo. Aí me ferrei que em 98 eu fiquei sem carro pra andar. Caraca, mano. Perdeu tudo. Perdi tudo. Ainda mais com dívida no meu nome, tudo. Conseguia comprar um carro financiado. E aí foi. Aí, cara, em agosto de 98 eu consegui lançar meu produto. Aí foi o processador hidrocinético, o pH. E esse foi fabricação sua também? Foi o primeiro produto. Isso aí, pra contar desse produto, vai umas 2 horas pra te contar com detalhe, cara, que tem um ensinamento ferrado por trás disso aí. Vendi 700 mil unidades desse filtro. Nossa, cara, 700 mil unidades. 1000 unidades. E através desse produto, Caraca. eu fiz a Roquem que é hoje, né? Aí depois de lá, a gente passou por várias crises. Passei por essa última crise agora do Covid. Passamos por recuperação judicial. Cara, eu sou escolado com dificuldade, Thiaguinho. Muitos altos e baixos, né? Muito. É normal. Me fala uma coisa. Você disse que era difícil, né, nessa época, conseguir contratar um vendedor, o cara que estivesse disposto. Imagina em Rio Preto ainda, super quente igual o cara vai queimar no sol e vai fazer porta a porta para vender filtro. Quantas pessoas você já influenciou que já saíram para vender filtro? Nossa, milhares e milhares de pessoas. Milhares. Você vai conhecer... Quais as características em comum das que agarravam a oportunidade e depois geravam resultado? Perfil empreendedor. Perfil empreendedor, e o que faltava era conhecimento. Conhecimento a gente treina. Atitude eu não consigo dar para ninguém. Eu consigo, talvez, desenvolver alguns contingentes para que você se perceba o teu perfil comportamental. Mas eu não consigo mudar você. Eu não consigo. Eu consigo desenvolver contingentes para que a percepção ocorra. Aí depois disso aí, é um esforço consciente pela mudança. Aí depende de você. Então, o que eu consigo te dar? O conhecimento técnico, embasamento, eu consigo te dar. Mas o comportamental, não consigo. Então, eu sou do jeito que eu sou desde a época da feira. Entendeu? E venho, na medida em que eu vou percebendo, eu vou tentando lapidar a forma como eu ajo, como eu raciocino. Como que você identificava nessa pessoa que ela era assim? Que ela tinha esse perfil? Eu não identificava. Era only commission. O cara ganhava só por comissão, então contratava qualquer um. Caiu na rede, era peixe. Sendo muito franco com você. Entendi. Entendeu? E aí, alguns que vão muita vontade, encontrou ali, da mesma forma que eu encontrei um ambiente perfeito para me desenvolver lá atrás, em 1989, essas pessoas encontraram dentro da Roquem um ambiente perfeito também para o desenvolvimento. Então, aqui em São José do Rio Preto, você vai encontrar muitos franqueadores que passaram pela Roquem, muitos empreendedores que passaram pela Roquem, muita gente que ficou rico que passou pela Roquem. Você vai encontrar muita gente. Por quê? Porque não foi por causa de mim, mas porque eles encontraram no ambiente da Roquem um ambiente perfeito para eles se desenvolverem. Então, aqui, por exemplo, em São José do Rio Preto, pessoas que trabalharam com a Roquem, se trabalhou na área de vendas e foi ser entrevistado em qualquer empresa, já passou. É verdade. Desculpa a prepotência, mas esse é um legado, né, que a gente deixa. É verdade. Porque estou contando uma história, mas só de história da Roquem, né, de 97 para cá, são 25 anos, Thiaguinho. São mais de 5 milhões de produtos vendidos. É muito produto, hein? Minha base de clientes alugado, com filtro alugado, tá?
São 50 mil filtros alugados. E aí eles pagam mensalmente. Imagina pagar R$50, R$70 por mês. Uhum. Tem filtro de 100, mas a maioria é 50, R$70. Agora, imagina você boletar 50 mil clientes mensalmente. Né? Extraordinário. Tem uma jornada, né? Então, é muito tempo. É bastante tempo. E você vendeu o plano de saúde, vendeu o filtro, e aí daqui a pouco você vendeu a ideia para vendedores. Teve um momento também de expansão, formato de franquia. Tem. E aí foi vender a ideia de um modelo de negócio. Agora, por exemplo, a gente tem a estratégia do lado da Roquem, né, que é o aumento das revendas. Né? Meu setor passou por uma mudança gigantesca por conta das plataformas de marketplace, né, dos novos players que entraram no mercado. Hoje a Roquem não é a maior marca de purificadores de mercado. A marca número 1 de purificadores é Electrolux e Consul. Né? São os que dominam o mercado. Na área de revendas especializada, que é o nicho que eu atuo, né? A líder na revenda especializada chama-se BBL. Roquem deve estar entre as últimas, entendeu? Na revenda especializada. O que é a revenda especializada? Revenda especializada é o cara que só trabalha com filtro. Só trabalha com o filtro ou só com aquela marca? Só com aquela marca. Então, só com aquela marca. IBBL, então é uma loja da IBBL, por exemplo. IBBL e Soft são líderes de setor da revenda especializada. Eu não. Eu não sou líder desse setor. E agora eu volto para o game para ser líder de setor. Essa é a minha meta. Na busca pela revenda especializada. Essa é a minha meta. Porque, eu não sei se você sabe, mas eu voltei no final de... Praticamente, eu estou no game de novo a partir de 2021, né? Porque os últimos 5 anos da Roquem eu fiquei fora da Roquem. Eu tinha um conselho de administração, eu tinha um CEO, eu tinha os diretores e tinha os gerentes. Né? E aí embaixo vinha todas as estruturas de fabricação. Você era presidente do conselho? Presidente do conselho. Então, nos últimos 5 anos eu trabalhava uma vez por mês. Estava vendo praticamente como um aposentado. Entendi. Eu volto na pandemia. Enfrentando de novo o caos. O que faltou para esse pessoal que ficou lá fazendo a gestão do seu lugar enquanto você se distanciou um pouco? Cara, um pouco não. 100%. 100%. Fiquei ligado ao conselho. Eu administrava a Roquem só pelos números. Viu uma os vez números, por mês. resultados? De novo. Quais eram as principais tomadas de decisão assim, de alguém que está no conselho? Só no número. Só no número e decidia só com o CEO. Eu já não entendia mais da operação. Do detalhe da operação. E com o CEO você tratava de resultado. Falou, número Só assim e tal. A gestão Nós precisamos não buscar era... o resultado tal. Eu não olhava os esforços, sabe? Então, tem 2 formas de você gerir. Ou você gere ele pelo resultado ou gere ele pelos esforços. Então, perfil mais júnior, você administra ele pelo esforço. Perfil mais sênior, você administra ele pelo resultado. Então, eu administrava ele pelo resultado. Então, o cara que exercia o cargo de CEO, né, era um ex-diretor da Alphaville Urbanismo. O CFO foi CFO da Estapar. O cara financeiro, o diretor financeiro. Então, essa linha de executivos, você dirige só por resultado. Então, e o que aconteceu é que a gente apostou muito no modelo de locação. Aluguel. E saiu um pouco da venda. Zero da venda. Saímos quase que 100% da parte de venda. E aí, com a pandemia, destruiu o nosso modelo. Não a base de locação, mas a gente não conseguia mais colocar contratos novos na planta. Entendeu? Então, a gente passou por uma recuperação judicial. O canal principal de vendas ainda era o ativo rua. Isso. Sempre. Sempre. Nunca Mas teve não uma era exploração mais forte em expansão de outro canal. franquia. Já não era mais expansão de franquia. E aí, nós enfrentamos uma recuperação judicial e
quase levou a empresa pro inferno. Uhum. Quase sucumbiu. Aí na volta, quem tem que voltar? É. Eu. Demissão de conselho, demissão do CEO, Voltou a ser CEO. demissão de todos os diretores, demissão de todos os gerentes. Nossa, trocou o quadro inteiro. Fechamento das nossas operações de China e fechamento da fábrica aqui em São José do Rio Preto. Tudo. Tudo. Zerou a operação. Zerou por quê? Porque assim, Thiaguinho, numa situação de caos, imagina um médico que vai operar e falta para ele anestésico, falta para ele anticoagulante, falta para ele produtos para fazer asepsia, né? Para esterilização. Então, eu volto para a operação com um paciente na minha frente agonizando. Esse paciente está agonizando. E aí você vai olhar, não tem anestésico, vai olhar, não tem... Quer dizer, vai ter que dar sutura com o quê? A sangue frio. Que jeito que você vai fazer a asepsia? Cara, é esquentar a faca no fogo e assim. E entra dentro da operação e faz o que tem que ser feito. E no meu caso, por exemplo, como eu venho de... Eu não sou um cara de processo, tá? Eu sei que o meu perfil não é. Eu não sou executivo de carreira. Não sou um cara de processo, não sou um cara de sistema. Eu sou um empreendedor que olha para o problema, encara o problema de frente e usa a criatividade para poder passar por isso. E o meu perfil se ajusta muito bem a esse tipo de ambiente. Por isso que eu saí da Roquem nos últimos 5 anos. Por quê? Porque já era uma multinacional. Uma empresa gigante. Com faturamento acima de 100 milhões de sellout. Então, e uma empresa muito geradora de caixa. Muito bom. E aí, quando você volta e olha para a operação e aquela operação tudo desmantelada, não. Estratégia bem simples aqui para todo mundo entender. Acabou estratégia de multinacional. Isso aqui não é mais uma multinacional. Vocês estão entendendo? Agora isso aqui é uma padaria. É gestão de padaria. Sabe como que é gestão de padaria? Só tem o dono da padaria e o padeiro. Entendeu? Porque agora eu quero saber do detalhe. Detalhe. Então, é o seguinte, amigão. Eu quero saber o detalhe. Não tem essa. E padaria é assim. Faltou o padeiro. Quem tem que amassar a farinha? É o dono. O dono de novo. Faltou o padeiro. Não tem que gente passar. Quem tem que fazer? O dono. O dono tem que ir lá assar pãozinho. Senão não tem pão no dia. É assim que é feito. Aí eu voltei para a operação com essa filosofia. Então, entro dentro do meu modelo de operação. A hora que eu começo a entrar dentro da companhia, aí você começa a ver os buracos, né? Dentro do modelo. Empresa grande demora quanto tempo para você entender? 1 ano para poder entender. Só para você tentar entender. E a gente tem uma capilaridade gigantesca, que é Brasil todo. Eu faço aluguel lá no interior do Amazonas. E tem alguém que cuida lá? Tem alguma... Tem. Eu faço operação lá no interior do Amazonas. Que o cara para chegar lá para dar manutenção no filtro é 2 dias de barco. Caraca. E eu tenho filtro alugado lá. Então, nossa operação China, eu opero com China, com Ningbo na China, já há mais de 15 anos. Minha operação de Tailândia, eu opero há mais de 20 anos. Então, você imagina, a hora que você começa a movimentar tudo isso e vê, é o caos. Então, na hora, a água está aqui, está entrando água pela narina, você tem que puxar a água para baixo. E por isso que... Eu tenho vários amigos que já passaram por isso que me chamam para poder ajudar. Eu falo, eu não sou consultor, não me interessa fazer isso. Não faço isso, não é o meu métier, não sou. Eu ganho dinheiro vendendo filtro, alugando filtro, é esse meu negócio. Mas eu tô acostumado. Então eu dou conselho para muita gente, muitos amigos meus. Só você falar assim, ó, aperta esse botão aqui, ó. Porque às vezes o cara faz um caos gigante na cabeça, entendeu? Mas para mim, o primeiro ponto é ajustar a equação financeira. Ajustei a equação financeira, eu tenho tempo para respiro. Eu tenho tempo para pensar, tenho tempo para preparar a minha estratégia.
Então, Quer sanar a saída, né? Tá saindo dinheiro, torneira aberta, vai lá, fecha tudo. A gente tá fazendo queima de caixa. Queima de caixa de 500 pau por mês, amigo. Isso é muita grana, pô. E em plena recuperação, com recuperação judicial, queimando 500 mil por mês. Cara, não dá. Não dá. Por quê? Quando você entra num processo de RJ, seca banco, seca tudo quanto é fonte, não tem mais fonte. Não tem mais financiamento, não tem mais recurso. Não tem. Buscar. O único lugar para secar é na pessoa física. Só que aí você vai pegar, vai ter que descapitalizar a pessoa física. Então, descapitaliza a pessoa física e aí? Ah, não é da pessoa física. Então, da onde que sai o dinheiro? Se a operação está queimando 500, não é banco que está financiando, a pessoa física não está financiando, está saindo da onde? Saiu do estoque. O dinheiro, a queima de caixa está dentro do estoque. Então, você tem que secar tudo para você falar assim, não, voltei a respirar. Então, secou a saída de caixa, respirou de novo. Fiz esse trabalho, né? Agora eu preparo. Estou preparando agora. Agosto agora eu venho com a nova linha de produtos da Roquem. Que da hora. Nova linha de produtos de água gelada. Nova linha de elementos filtrantes. Nova expansão Roquem. E para o ano que vem, eu venho com as novas franquias Aquateria. Eu não sei se você viu. Uma lojona bonita que eu tenho ali na Andaló. Sim, vou lá sempre. Então, a loja lá tem quase 500 metros quadrados. Nós estamos preparando lá uma estrutura de 70 funcionários para a nova franqueadora. Sensacional. Então, cara, e a gente está preparando o game para voltar. E eu quero voltar. Sim. Desculpa a prepotência minha, Thiaguinho, mas eu quero voltar e minha meta é ser líder de setor da revenda especializada. E estou preparando tudo para isso. E aí o nome de franquia agora vai ficar na Aquateria. Não vai ter mais franquia Roquem? Não. Roquem passa a ser marca de produto. Produto. Que fornece para a Aquateria. Que fornece para a Aquateria, que fornece para tudo quanto é revenda no Brasil todo. Para tudo quanto é revenda. Roquem. Marca de produto e marca de produto premium para tratamento de água. Ah, fantástico. Entendeu? Então, meu posicionamento com a marca Roquem eu quero produtos de alto valor agregado. Né? E com diferenciais competitivos. E o meu posicionamento eu não quero vender para todos. Eu quero vender para um nicho específico de alguém que quer verdadeiramente um aparelho que trata água. E elementos filtrantes premium. Eu percebo que muitos empresários gastam muito tempo pensando em produto e esquecem de pensar em tração. Esquecem de pensar em marketing, em distribuição, em venda, que é justamente toda a sua expertise. Enquanto você também pensa em produtos de extrema qualidade, né? Como você diz, tratamento de água premium. É um tipo de qualidade de tratamento de água superior a outros mais convencionais, mais comuns, que a pessoa vai comprar de qualquer marca no marketplace, por exemplo. Um futuro franqueado da Aquateria que em breve vai ter acesso a esse modelo de negócios, ele vai ter acesso a todo o seu método de vendas e a toda a sua linha de produtos. Né? Não, porque a Aquateria se diferencia não por produtos, porque ela trabalha com produtos de todas as marcas. Inclusive Roquem, IBBL, tudo. Entendi. Trabalha com todas as marcas, mas o grande negócio dela é a parte de prestação de serviço, que é onde a gente transita muito bem. Entendi. Então, você imagina que um franqueado, se ele fizer 50 pau de 50, 100 mil de aluguel, né, e que é muito fácil fazer, isso aí sobra 50% de margem. Uau. Né? É um negócio gigantesco, o negócio de serviço. Fantástico. É maravilhoso. Uma margem extraordinária. Mas qual que você acredita que vai ser o seu principal atrativo para esse interessado que está visualizando algum modelo de negócio para entrar? Qual que vai ser o principal atrativo? Serviço. Que não tem uma concorrência muito forte, né, para isso, né? Não. Serviço é onde que vai se diferenciar um modelo de negócio da Aquateria, principalmente voltado locação, né, higienização, assistência técnica. Isso é muito forte no negócio da Aquateria. E no negócio da Roquem, né, que aí você precisa capilarizar a marca, né, distribuída em pontos de venda, é a qualidade do produto. Sem dúvida nenhuma, a Roquem é o melhor aparelho de tratamento de água do Brasil. Tecnicamente falando. Se colocar lado a lado com todos os purificadores de água do Brasil, a gente trabalha com tipos de elementos filtrantes, só para você ter uma ideia, que tira desde um simples sedimento até o sal da água. Né? Então, eu tenho elementos filtrantes que se você passar água salgada, água com... Vamos pegar assim, ser bem esdrúxulo. Passar água com cocô,
sai água pura na outra ponta. Uau. Esse é um nível de tecnologia que a gente tem embarcado nos nossos elementos filtrantes. Dá para dessalinizar a água com isso. É uma dessalinização. Né? Então, a gente tem... Quem faz isso é um elemento filtrante chamado osmose reversa. Uhum. É uma membrana extremamente fina que passa só as moléculas de água. E se você quiser calibrar ela, passa moléculas de água e sais minerais. Uhum. Né? Até um determinado tamanho. Mas se você quiser calibrar só para sair água H2O, só que aí vai sair uma água ácida, né? E aí para o consumo não dá. Entendi. Né? Então ele sai com uma pureza de 90% porque nós estamos falando que é água para o consumo humano. Sensacional, cara. Que aula. Né? Eu tô muito feliz com a sua presença aqui. Eu aprendi muito com você hoje. Para quem tá assistindo, espero que você tenha pego papel e caneta para anotar. Se você não pegou, então você vai ter que pegar e assistir de novo ou escutar de novo e anotar. Porque aqui a gente teve aprendizado de empreendedorismo, de gestão em momentos de crise, né? De venda, de liderança em venda. São muitos insights. Eu vou assistir e eu vou escutar de novo esse podcast para anotar várias coisas para implantar no meu negócio. Eu acredito que talvez, pelo menos para mim, a principal lição que eu tiro do nosso bate-papo aqui hoje, Hélio, é que um negócio não existe sem venda. Não. E um empresário, ele tem que ser ávido para vender. Ele falou aqui, nossa, eu fiquei uma semana uma vez sem vender e eu entrei em desespero. E quando os empresários estão aí, o negócio não está vendendo, ele está aí dormindo, vacilando. Isso não pode acontecer. Não, venda. Se você vender, Tiaguinho, mais de 90% dos seus problemas você resolve. Empresa que não vende, quebra. Uhum. Quebra. Se tem bastante venda, o resto a gente resolve com você acredita? outras áreas de gestão. E é assim, cara. Precisa tomar muito cuidado com o sucesso, sabe, Tiaguinho? Porque ele embriaga a gente. A hora que eu volto para minha operação, e hoje eu sou... Não é o CEO. Eu sou o dono da padaria. É isso aí. Boa. Cara, e a hora que eu olho o detalhe da operação, a operação tem que ganhar dinheiro. Não tem essa. Não, ou ganha no top line, ou vai ganhar nas despesas. Entendeu? Um dos dois. Se eu não conseguir controlar a primeira linha, que é a linha de faturamento, eu controlo a linha de despesa. É essa a minha conta. Não tem jeito. Você tem uma estrutura financeira que está ajustada. Você tem um X de faturamento e você tem um Y de despesa. Essa despesa, não tem como você falar para mim que não dá para controlar a despesa. A despesa está no teu comando. Você gasta ou você não gasta. Então, não existe isso. Quando eu entrei de volta para a operação, falei, imagina, essa despesa não cabe nesse faturamento. Porque, mas não tem venda, é só locação. Eu falei, não, senhor, vai ter que ter venda. Vai ter que ter venda e nós vamos ter que reduzir despesa. Não dá. Eu falei, não dá não, já está feito. Você não está entendendo. Já está feito. Mas não dá para... Você não está entendendo? Você não está entendendo? Você não está entendendo, amigão? Tá feito, eu não estou perguntando. E situações de medida extrema, Tiaguinho, uma das coisas é que não tenta ficar cortando o rabo do cachorro aos gomos, não. Não corta os gominhos, não. Situação caótica, vem e corta no toco já. Puf, dói uma vez só. E já para o já para tudo. Vira um caos. A hora que o cara soube da recuperação judicial, a hora que aquele monte de gente sendo demitida, fábrica fechando, não sei o que, virou um caos. Mas uma vez só. Uma vez só, resolve. Depois passa. Depois passa. E a vida continua. Cara. Sensacional. Manda pra câmera ali um conselho, um último ensinamento aí pra quem estiver acompanhando. Posso fazer jabá? O que é isso? Um jabazinho? Lógico. Posso? Claro. Então eu vou fazer um jabá agora do meu livro. Manda porque, gente, o meu livro Você Nasceu para Vender Muito. Eu não sou escritor, não ganho dinheiro com venda de livro. Pra você entender, eu recebo da editora Gente R$10.000 por ano de royalty, Tiaguinho. Então eu não vivo de venda de livro. Só que o livro... Eu tenho uma paixão pelo livro, porque o livro foi escrito por mim, é a terceira tentativa, né? 2 vezes fracassada e essa terceira que eu escrevi o livro. Porque a primeira vez que eu escrevi através de um ghostwriter, né? E a hora que eu li o livro, eu falei, não tem nada a ver comigo, não é eu falando. Não sou eu. Não sou eu. Aí a segunda vez também tentei, não tem jeito. Aí
A Roseli, da editora Agente, me convenceu. Não, Hélio, você que tem que escrever. Pronto. Aí não foi tão assim não. Foi tão facinho assim não. Aí conversa. Cara, tá bom, vou escrever. Aí colocou uma meta, estabeleceu uma data. Eu falei, vou escrever. Escrevi. Aí depois passa pela correção da editora, né? Óbvio. Mas, cara, um livro saiu do jeito que eu queria. Fantástico. Porque eu queria escrever pra um cara igualzinho eu lá no começo da minha carreira. Eu quero escrever pra um cara que não lê. Eu quero escrever pra um cara que tem dificuldade de interpretação de texto. Caraca. Eu quero escrever pra um cara que não estudou muito. Eu quero escrever pra um cara que não entende nada de venda. E não quero uma biografia. Não é biografia. Eu quero ensinar. E eu quero que esse livro ele seja engajante. Porque esse bendito cara que eu quero falar pra ele, ele não tem hábito de leitura. Então, ele tem que ler uma página e fica com vontade de ler a segunda. E ele lê uma, fica com vontade de ir pra outra. E eu fiz esse livro desse jeito. O livro é desse jeito. Tanto é que eu tô falando que, por exemplo, amigos meus comentam e falam bem do livro. Porque é amigo, né? Se você ler também, você vai falar bem, porque você é meu amigo. Agora, os leitores da Amazon, não. Quem compra um livro na Amazon, não. O feedback tá lá na Amazon. Show de bola. Tá a recomendação lá na Amazon. Aí, toda hora, Thiaguinho, eu recebo aqui no meu Instagram feedback. Ah, o livro não sei o quê, o livro não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tinha vontade de dar treinamento presencial, né? Eu falei, cara, presencial toma muito tempo meu. E eu não quero ganhar dinheiro vendendo treinamento. Falei, então vou fazer um produto digital. Vou fazer um curso digital e muito parecido com o livro, mas trazendo mais coisas que eu não coloquei no livro. Eu vou fazer esse produto digital. Então eu tô aqui, de primeira mão te falando. Eu vou fazer esse produto digital ensinando as pessoas a vender. Sensacional, tenho certeza que vai ter muita saída. Tá bom? As pessoas precisam. Thiaguinho, obrigado pelo Foi um teu prazer. carinho. Foi um bom Muito bate-papo. grato. Fiquei feliz. E a vocês aí que estão me assistindo, me siga, né, nas redes sociais, helio.tatsu. Será um prazer a gente estar se falando aí. E espero que vocês tenham a mesma sorte que eu. Tá Sensacional. Hélio, beijo a todos. muito obrigado, que Deus abençoe. Foi um prazer ter você aqui. E para você que está assistindo ou está escutando aí no podcast do Spotify ou no YouTube, eu vou deixar na descrição aqui o link do livro Você Nasceu para Vender Muito. É só você clicar nesse link, ir lá e fazer sua aquisição agora. Beijo no coração para todo mundo e até o próximo.